Oi, tudo bem? Esse é o podcast sobre Dark Web. E aqui a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto tão intrigante. A Dark Web é o submundo da internet. Abaixo da Soft Web e da Deep Web se encontra a Dark Web. A Dark Web, ela é um local restrito e difícil de entrar. E por mais que não seja ilegal, ocorrem várias ilegalidades dentro dela, como armas, drogas, produtos roubados, venda desses produtos e tudo mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Samila e eu vim falar como que funciona a Dark Web. A Dark Web ela é muito diferente, muito ao contrário de sites da internet, só podem ser acessadas através de navegadores da internet e especialidades. E ela serve para manter suas atividades anônimas e privadas de tudo. E ela pode ser algo ruim e algo bom, dependendo do que você for pesquisar. Pode ser útil e inútil. É isso, gente. Tchau! As consequências de entrar na Dark Web é que elas vão desde a divulgação de dados pessoais, financeiros, produtos ilícitos, várias outras coisas. Ao entrar na Dark Web, tudo que você usou pode ser bombardeado de vírus após você entrar também. Mas também não é tão fácil de entrar na Dark Web. Oi, meu nome é Giovana, eu vou falar sobre o submundo da internet, a Dark Web no caso, especificamente o lado criminal da Dark Web. Bom, a Dark Web, ela virou um lugar de atuação de hackers, bem no início, quando a Dark Web foi criada. A Dark Web foi criada para guardar coisas criptografadas, documentos, e foi especificamente criada para esconder certos casos criminais da polícia, certos arquivos pessoais. Porém, mesmo sendo criado para algo bom, para preservar a privacidade das pessoas e certos documentos policiais e certos casos da polícia, foi um lugar que virou atuação de hackers, invadiram e começaram a criar um submundo ali da internet bem maligno. Para conseguir entrar dentro da Dark Web é extremamente difícil, porém quando você entra lá você se depara com tráfico de drogas, tráfico de humanos, pedofilia infantil e outros, e etc. Porém, um pequeno deslize dentro da Dark Web pode resultar em grandes coisas. Foi o caso de Ross, que ele foi o primeiro criador de um grande tráfico de drogas dentro da internet. Ele teve essa ideia porque a Dark Web é totalmente anônima, então todo mundo iria chegar lá com suas moedas criptografadas, que a polícia não sabe de onde veio, para que foi usado. Achou uma boa ideia criar. Porém, ele tinha um caso na polícia e ele estava processando, ou foi processado, não estava lá direito escrito com certeza, porém ele estava sendo processado ou processando, ele estava dentro de um caso criminal na polícia e ele foi lá e teve que dar seu computador, porém ele não destruiu as provas que tinha no seu computador e nem nada de onde ele acessava essa página da Dark Web, que fez muito sucesso, deu muito lucro, foi um dos maiores tráficos de drogas anônimo, teve muita repercussão, porém ele acabou meio que entregando para a polícia. Rosa acabou dando de bandeja a sua companhia, vamos dizer assim, o seu ponto de tráficos online. Ele acabou entregando tudo para a polícia e foi preso. Como todo caso dentro da internet pode resultar em grandes coisas, pequenos erros na internet podem levar a grandes coisas, como vazamentos e etc. Aconteceu um vazamento de um site dentro da Dark Web de assassinos de aluguel. Vazaram 3.000 nomes de pessoas e detalhes características de quem mandou matar e de como queria que essa morte acontecesse. E chamou muita atenção da polícia, do FBI, o nome de Amy White. Amy White era uma mulher religiosa que conheceu seu marido na faculdade. Os dois viveram
viveram suas vidas sempre juntos, sempre unidos, em nome da igreja, diziam eles. Não tinha nenhum tipo de inimigos, eles sempre tentavam ajudar de todo jeito possível, principalmente Amy nunca teve inimigos e sempre foi uma pessoa muito querida por todos. Porém, o nome de Amy chamou a atenção do FBI porque ela morava em uma cidade pequena dos Estados Unidos. E lá, em 6 anos, tinha acontecido 2 assassinatos. Então a polícia estava lidando com algo que não sabiam ao certo, em um local que eles não conheciam direito, já que não tinha muita intervenção, não tinha muito roubo, não tinha nenhum tipo de criminalidade absurda lá e nem pequenos ilegalidades ali. Nunca frente a gente verá. Mas a gente vai ver que mais pra frente não foi só uma simples coincidência. E Amy e toda a família alegou que não tinha como ser algum parentesco, porque ela nunca tinha brigado com a família e não tinha nenhum envolvimento com nenhuma pessoa. E essa mulher, que com esse codinome indicava tudo que era uma mulher, e ela dizia que tinha supostamente traído seu marido e ficado com o marido dessa mulher, e ela estava desesperada por vingança e queria Amy morta o mais rápido possível. Com isso, a polícia ficou desesperada e correu atrás da Amy, perguntando se realmente não tinha nada, porque já tinham lá também dizia que já tinham tentado matar a Amy 3 vezes. Tinham planejado a primeira vez, que foi quando Amy foi fazer uma viagem e estava marcado de, no meio do caminho, atirarem na Amy dentro do carro, porém não acharam o momento certo e deixaram passar. Da segunda vez, os assassinos chegaram e tentaram pegar a Amy também dentro de casa sozinha, porém, no meio do caminho teve uma averiguação no carro, a polícia parou o carro e viu que o carro era roubado do assassino e o assassino foi preso. E a terceira vez não foi dita, não foi vazada para o público como que aconteceu a suposta terceira vez que tentaram matar a Amy e não deu certo. E agora estavam desesperados para ter a quarta vez e acabar de vez com a vida da Amy. Porém, as investigações começaram a acontecer e nada aconteceu. Até que um dia, infelizmente, a brutalidade veio acontecer. Amy foi encontrada morta no seu quarto, no quarto do casal, dela e do marido dela. E o marido dela narrou tudo o que tinha acontecido naquele dia e fizeram uma descoberta bem interessante, vamos dizer assim. Bom, Amy, o marido dela, ela estava muito estranha, ficou uma semana muito estranha e ela só ficava no computador e rezando muito, mas só que isso fazia parte da vivência da Amy, do cotidiano dela. Ela sempre rezou muito, sempre foi uma mulher religiosa, então não tinha problema nisso. Até então ele estava percebendo que ela estava meio triste, porém nada demais, de acordo com ele. Só que quando a polícia foi averiguar o computador dela, viu que ela estava sofrendo ameaças. E essa suposta mulher, com o mesmo codinome que estava no site, já que todos diziam que ele sempre trabalhou em casa, e o menino não estava em casa, no caso, o filho do casal não estava em casa, o que tinha acontecido durante o dia. E o marido dela disse que desde quando começou o dia ela estava meio para baixo, ele perguntou o que tinha acontecido com ela. Ela disse que estava bem, porém estava um pouco cansada, e ele deixou ela lá e foi fazer suas coisas rotineiras, e ele resolveu levar Joey para casa dos avós dele, dos pais da Amy. Porém, era algo normal e a própria família dizia que era super normal ver a criança viver mais na casa dos avós do que da mãe, e dos pais, no caso, porque ele adorava os avós e sempre ele pedia para ir lá. Então, o marido, vendo que ela não estava muito bem para cuidar do filho, ele resolveu levar ele para lá, para a casa dos sogros dele. E
Quando ele voltou, ela estava rezando, de acordo com ele. E como ele disse, era um casal eles sempre foram um casal religioso, então ele não achou nada de errado. Então ele foi lá pra baixo, no escritório dele, no porão. Ele fez o escritório dele no porão. E lá é um ambiente acústico, então ele não conseguia ouvir nada que estava acontecendo do lado de fora. Então ele disse que trabalhou a noite toda, e à tarde e a boca da noite toda, e só foi perceber o que tinha acontecido quando ele subiu, que ele estava muito cansado, e ele subiu para ver o que estava acontecendo, se ela realmente estava bem, e encontrou aquela fatalidade. Porém, quando ele disse isso, enquanto ele estava dizendo isso, outros agentes do FBI estavam falando com os vizinhos, e os vizinhos disseram que o FBI ignorou completamente esse fato, porém foi confirmado que aconteceu. Os vizinhos ouviram 2 carros em alta velocidade, mais ou menos no horário que Amy tinha morrido. Um pouco antes dela morrer, ouviram 2 carros andando em alta velocidade na rua e parando na frente da casa da Amy. Acharam estranho, porém falaram que não viram entrar dentro da casa, porém estacionaram na frente da casa e depois de alguns minutos foram embora. O que daria a entender que estavam vigiando a casa. Porém foi completamente ignorado e continuaram interrogando ele para ver. E só que chegou uma mensagem no celular do marido da Amy, e a mensagem era do mesmo codinome que essa mulher usava dentro do site da Dark Web. Esse de assassino de aluguel foi o mesmo codinome que apareceu em uma mensagem que chegou no celular do marido da Amy. E a polícia já ficou meio antenada, porque na noite anterior o site de assassinos de aluguel soltou uma pegadinha dizendo que nunca tinham matado ninguém, e que na verdade o site foi criado para roubar as pessoas que tentavam matar alguém. Eles pegavam dinheiro, faziam um relatório fake dizendo que não tinham conseguido, ficavam com dinheiro. Então, meio que eles colocaram nesse site, falaram: nunca matamos ninguém e também não pretendemos matar ninguém. Então é isso, obrigado por ter deixado nós milionários, beijo, otários. Foi exatamente isso que a página falou. Isso aconteceu de madrugada, então poucas pessoas ali do FBI estavam cientes sobre isso, que era totalmente fake e que a página foi completamente apagada assim que essa mensagem chegou. E quando uma agente do FBI chegou e comentou esse fato, foi o mesmo momento que chegou a mensagem. Então já estavam desconfiando, começaram a desconfiar que na verdade essa pessoa pagou para tentar matar a morte da Amy, mas como ela não conseguiu, ela fez ela mesma, porque já estava ficando claro que Amy não se suicidou, e sim que assassinaram ela. Então estavam bem alertas sobre isso, para ver o que realmente estava acontecendo ali e tentando entender. E aquela mensagem chamou muita atenção. Perguntaram para ele o que tinha acontecido, por que estava chegando aquelas mensagens de fontes estranhas, e ele disse que ele sempre aconselhou os amigos deles e as pessoas que andam junto com ele a usar várias senhas difíceis e sempre trocar frequentemente, porque ele trabalhava muito mexendo na internet, então ele desconfiava que o celular dele tivesse sido hackeado, já que ele tinha várias informações de uma grande empresa, já que ele trabalhava para uma grande empresa, mexia com a tecnologia dessa empresa, então talvez estavam tentando hackear ele. Colou, a polícia, o FBI acreditou nessa versão dele, porém essa certa pessoa, essa agente que comentou o que realmente chegou e falou para todo mundo o que tinha acontecido sobre o site, que estava estudando mais a fundo o caso, gente que falou que esse caso tinha acontecido, sobre esse caso que tinha acontecido na noite anterior, de madrugada, sobre os assassinos, entre aspas, falarem que não passou de uma farsa e de um grande golpe,
para roubar o dinheiro, roubar entre aspas, né? O dinheiro dessas pessoas que tentavam assassinar outras pessoas, porém que não dava certo. E eles ligaram um ponto com a outra e chegaram nessa conclusão que essa pessoa estava tão desesperada que ao ver que estava demorando muito, ela tentou fazer com as próprias mãos ou contratou outro tipo de serviço. Então, eles agora estavam vendo, tentando invadir os computadores da família e verem os telefones para ver se conseguiam algum rastreamento, se achava o endereço de IP do Gmail dessa pessoa que tinha mandado aquelas mensagens para ela, mas nada dava certo. O que chamou muita atenção foi a descoberta que Amy foi morta no banheiro e foi levada para o quarto. Na verdade, Amy não se matou no quarto, se matou. Ela foi assassinada no banheiro. Isso foi descoberto porque na perícia descobriram pegadas de bota masculina de 42. O marido de Amy usava 42. Então já tava meio que a polícia já tava no pé dele. E a última coisa que ligou tudo, o caso que chamou toda a atenção para ele, foi que assim que descobriram a bota, ele tentou desesperadamente esconder seus calçados se a polícia perceber. E ele escondeu o seu computador. Estava sendo averiguado, porém ele não demonstrava medo e sempre mostrou confiança. Mas com a morte da mulher dele, ele estava muito tranquilo para alguém que estava lidando com a morte de uma pessoa tão importante na vida dele. Porém, não foi bem assim. Então, se você acredita que uma pessoa é confiável só porque você conhece ela há anos, talvez você tenha certeza, ouvindo esse caso, que na verdade você não seja verdade. Talvez você tenha certeza que talvez não. Talvez você tenha que ficar muito de olho aberto com qualquer tipo de pessoa. E deteram ele, porque também encontraram as digitais dele muito bem apagadas, entre aspas, né? De um modo irônico, porque assim ele escondeu muito bem, né? Ele tentou apagar as digitais colocando álcool, passando álcool no banheiro, porém ele deixou um pequeno rastro sem passar, e assim a polícia conseguiu identificar o assassino, no caso o marido dela, de Amy, que infelizmente foi assassinada com tal brutalidade pelo próprio marido. O motivo não foi explicado. Ele foi preso, foi detido, porém ele simplesmente pagou uma fiança e saiu da cadeia. Porém ele voltou a ser preso quando ele tentou pegar o Joey da família. Ele foi na casa dos ex-sogros dele, ele foi lá e tentou invadir a casa e pegar o filho à força, porém a guarda foi dada aos avós, então ele estava cometendo outro crime, outra violação, porque ele não poderia chegar perto da criança, e ele chegou, então ele foi preso, e lá ele confessou toda a morte da Amy, porém ele não disse o motivo ao certo porque ele matou e fez essa brutalidade com a Amy. Então esse é um dos casos criminais da Dark Web, um dos mais famosos da Amy Wiese. Infelizmente foi muito brutal, e é isso, gente.